Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais uma live que nos prepara para o evento No Caminho das Cartas, a nova era do baralho cigano. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Ju, Mari, Adriano, boa noite, seja bem-vindo, Maria, Rita, Dalva, todo mundo chegando aí, sejam bem-vindos, Gisele. Quem tá chegando aqui pela primeira vez, boa noite. Quem é novo aqui, quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. A Fátima também tá chegando. A Celinha, a Lucy, sejam bem-vindas. A Bel. Sejam bem-vindas, gente. Thaís. Boa noite. Quem tá chegando aqui pela primeira vez? Quem é a primeira vez que tá chegando aqui nessa live com a gente? Seja bem-vinda. Quem tá chegando agora, aproveita, já me segue. A gente tá tendo live até o dia 30, todos os dias, às 18 horas, tá? As lives anteriores ficam salvas por 24 horas aqui no Instagram. Depois elas sobem para a rede vizinha. Então salva lá para que vocês possam assistir. Tá tudo bem, Dalva, depois você assiste, sem problema. Virgínia, seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Tá tudo tranquilo com a imagem com o som? Fala pra mim, tô falando muito baixo. O pessoal fala que às vezes eu falo baixinho demais. Confirma pra mim como é que tá o som. A Pati chegando, seja bem-vinda, Pati. Tá tudo bem com o som? Que bom, que bom. A Maristela também tá chegando, sejam bem-vindos. Então vamos lá, gente. Antes de começar, quero convidar vocês, se vocês ainda não estão inscritos no evento que vai acontecer entre os dias 31 e o dia 6 de abril, o Caminho das Cartas, a nova era do baralho cigano, um evento online gratuito, aonde eu ensino para você o caminho, para você ler baralho cigano de forma assertiva, conquistar a sua independência, desenvolver a sua intuição e conquistar a sua independência, ajudando pessoas. Então, se você ainda não está inscrito, corre lá no link da bio, faz a sua inscrição e fica no grupo de WhatsApp, tá? Lá no grupo de WhatsApp tem todas as informações, eu coloco tudo lá. Quando a gente está com live, eu ponho lá. Quando a gente for liberar as aulas, vai estar lá. Todo o material de apoio vai estar no grupo. Então, é importante estar no grupo, tá bom? Só eu que mando mensagem lá e os meus administradores para avisar vocês de tudo que está acontecendo, para que vocês não percam nenhuma aula e possam aproveitar esse evento no máximo, tá? Inclusive, essas lives que a gente está fazendo antes do evento. Hoje a gente vai falar sobre a carta da Torre e a carta do Lírio. Muita gente está me perguntando, já tem alguns dias, fala da Torre, fala do Lírio. Eu vejo que são cartas que vocês estão tendo mais dificuldade, então a gente vai conversar sobre elas, tá bom? Sou de Manaus, olha que lindo, estamos bem aqui, você também aí também, sua família, a Fer chegando. E quem não conhece ainda o meu canal, não conhece ainda a minha página, eu convido a me seguir, a conhecer. Eu coloco conteúdo todos os dias, tá? E sempre trazendo informações, sempre trazendo conhecimento sobre o baralho cigano, tá? E se você conhece alguém que quer aprender baralho cigano, coloca aí o aviãozinho, chama para participar da live aqui com a gente. Olha, o pessoal de Santa Catarina chegando, seja bem-vinda. Portugal, a Lourdes chegando, seja bem-vinda, Lourdes. Dalva. Olha lá, os portugueses chegando. A Júlia, Jamile, sejam todos bem-vindos. Então vamos lá, gente. Hoje eu tenho que encerrar a live certinho no horário, tenho uma aula logo em seguida, então vamos começar para que a gente possa
aproveitar ao máximo essa aula de hoje, tá bom? Olha, São Paulo, Pindamonhangaba. Que delícia, hein? Já gostei. Já a primeira vez, já gostei. Que bom, Lúcia, que bom. Então me segue, porque assim você vai ter cada dia mais conteúdo, vai participar das nossas lives e vai gostar cada hora mais. Sejam bem-vindos, gente. Então a gente vai começar pela carta da Torre, tá? A carta da Torre, ela traz muita a questão do isolamento, do recolhimento, da introspecção. Ela também pode estar falando de limites, de colocar limites mesmo, de olha, até aqui tudo bem, daqui para cá é o meu espaço tanto físico quanto energético, porque às vezes a gente tá deixando as pessoas invadirem o nosso espaço, né? Invadirem o nosso momento de estar quietinho, invadirem o nosso momento de solidão, invadirem o nosso momento de refeição. Então, é colocar aí alguns limites. E, às vezes, a gente tem que colocar esses limites, inclusive, na gente mesmo, né? Por exemplo, se os seus momentos de refeição estão extremamente cansativos, porque você passa a maior parte do tempo, ao invés de estar se alimentando no celular, de repente está pedindo para você colocar ali um limite em você. Entende? Então, às vezes, a Torre está te pedindo para colocar limite, para colocar ali um certo espaço de, olha, até aqui tá tudo certo, passou daqui, ou eu estou abusando, entende? Ou você está abusando do meu limite, você está abusando de mim, tá passando, aqui não dá mais, tá? Então é um limite sólido mesmo. E falando em sólido, a Torre também fala de solidez, de algo sólido, algo conciso, tá? Fala de autoridade, fala muito de autoridade e fala de estrutura. Então, ela traz tanta informação que às vezes a gente fica confuso mesmo. Ai, desculpa, pessoal. Às vezes a gente fica confuso mesmo quando a Torre traz esse tanto de informação. Porque quando eu uso cada coisa, quando eu uso cada informação. Então, às vezes, a gente pode realmente ficar um pouco confuso, porque ela traz informações muito diferentes. Porque ao mesmo tempo que ela fala de autoconhecimento, ela fala de isolamento. Então, quando ela fala de solidez, ela pode também estar falando de solidão, de solitude, né? Que é diferente, é eu estar em paz comigo mesmo, mas a solidão não, é eu estar me sentindo sozinha, muitas vezes mesmo perto de muitas pessoas. Então a Torre, ela traz aí um excesso de informação. E às vezes é difícil da gente enxergar isso dentro da pergunta, tá? Então a gente tem que entender qual é a pergunta. Então quando a carta da Torre sai principalmente, a primeira coisa que eu tenho que perceber é o que eu realmente quero saber. O que o meu cliente quer saber? Qual é a informação que está sendo realmente trazida? Porque dependendo da situação, ela pode estar falando até de uma espiritualidade elevada. Porque se você está em contato com você mesmo, buscando autoconhecimento, em meditação, você também está elevando o seu nível de espiritualidade. Então, é uma carta que vai abranger aí. Então, quando a gente olha para a Torre, é a hora que a gente percebe, será que eu fiz a pergunta certa, né? Porque se a pergunta for muito vaga, a Torre vai trazer confusão. Ela pode trazer confusão. Vamos lá, ó, por exemplo, no geral, ela vai falar de espiritualidade elevada, de força interior, de sabedoria, que a gente adquire através da introspecção, de capacidade de observar a distância, de crescimento. Então, ela vai falar de muita coisa. Agora, já no negativo, ela vai falar de isolamento, de arrogância, de me afastar do outro, de barreiras, bloqueios, rigidez. Sabe aquela pessoa rígida que não deixa a coisa aí? Dificuldade de se abrir, medo. Ela pode estar falando, gente, de eu não conseguir mostrar quem eu sou, de eu não conseguir ser verdadeiro comigo mesmo. Vocês já perceberam? Já olharam a Torre dessa maneira? Que essa pessoa pode não estar conseguindo ser verdadeiro consigo mesmo?
A torre pode estar falando de alguém que está encarcerado, preso mesmo, na prisão. Então, ela pode trazer aí a questão do encarceramento. Então, é muita coisa, tá? Então, quando vocês olham para a torre, vocês têm que olhar para ela com muito carinho. E aí é onde eu bato na tecla que a gente precisa da nossa intuição. Porque a torre, quando ela vem dependendo da pergunta, a intuição vai te ajudar muito. Por exemplo, no amor, ela pode estar falando de relações sólidas, na base do respeito, da estrutura. Mas ela também pode estar falando de um distanciamento emocional, de uma relação onde a gente está se distanciando. E aí, quando a gente fala de relacionamento, a gente acha que está se distanciando, e que o outro está se distanciando, e a gente às vezes não percebe que somos nós que estamos nos distanciando. Somos nós que não estamos dando abertura para o outro chegar mais próximo na nossa vida. Então, a torre, entende como ela é complexa, como ela fala de muita coisa? Vocês estão conseguindo entender um pouquinho da torre? Fala aqui para mim. Se está fazendo sentido para vocês. Ou se vocês conhecem aí algum outro significado da torre. Pode colocar aqui também, tá bom? E quem tá chegando agora, não me conhece, tá pela primeira vez aqui, aproveita para me seguir, para receber todo esse conteúdo. A gente tá com live até o dia 30 todos os dias. É uma live que nos prepara para o evento No Caminho das Cartas, a nova era do baralho cigano, que vai acontecer entre os dias 31 e 6 de abril, 31 de março a 6 de abril. O link de inscrição tá na bio. Mas me segue aqui também, porque assim vocês estão sempre por dentro. Todo dia eu posto alguma coisa. E fora que a gente troca muito na caixinha de pergunta, tá? Na caixinha de pergunta a gente troca muito. Vocês perguntam, eu sempre trago aí uma visão. Eu sempre tento trazer o máximo, fazer realmente o máximo para agregar na vida de vocês. A torre significa obstáculo? Olha, só se for um obstáculo gerado pelo isolamento. Então, como assim? Muitas vezes eu me isolo e eu crio obstáculos na minha vida. Por quê? Porque se eu não estou conseguindo socializar, se eu não estou conseguindo me relacionar, se eu estou muito fechado, eu acabo criando obstáculos na minha vida. Mas obstáculos por si só, eu não vejo a torre. Eu vejo muito mais a montanha, né? A montanha vai trazer obstáculos. A cruz vai trazer dificuldades, as nuvens também vai trazer uma turbulência que a gente pode ver como um obstáculo. A torre, eu vejo ela mais como uma limitação do que um obstáculo. Então, ela pode trazer um obstáculo associado, por conta de eu não conseguir fazer esse movimento, aí ela me gera um obstáculo. Deixa eu te dar um exemplo aqui, por exemplo. Se a pergunta for sobre trabalho, tá? Ai, como é que tá no meu trabalho? O que que eu posso fazer para melhorar? E aí vem a torre e vai falar o quê? Que ou você está se isolando da equipe, ou que está te trazendo um problema, ou seja, te traz um obstáculo, porque você não pode estar no meio de trabalho e se sentir isolado ou se isolar da equipe. Isso pode atrapalhar o seu trabalho. Então, aí você pode ver como obstáculo, entende? Mas aí ela também já está te trazendo o que você pode fazer, que é fazer esse movimento para tentar se entrosar, para tentar chegar mais próximo da equipe, para se abrir, né? Para se abrir para esse novo espaço, para se abrir para essa equipe, para estar mais presente, estar mais em conjunto. Então, o obstáculo, ele existe, mas ele existe dessa forma, onde a gente cria esse obstáculo aí por conta do isolamento, do distanciamento. Todo sentido, dificuldade no percurso. Olha, a torre para dificuldade no percurso, eu acho complicado, porque assim, como eu disse, você tá fechadinho. A torre, gente, traz muito esse fechado, traz muito inflexibilidade. Eu não vou mudar, eu não vou andar, eu não vou sair daqui. Entende? A torre, ela tem porta, é só abrir a porta e sair. Quem tá dentro da torre, ele quer estar ali. Então, ele não tá com dificuldade no percurso, ele tá com dificuldade de movimento. Ele tá com dificuldade, muitas vezes, de fazer uma ação, de ir atrás, de buscar uma novidade, de buscar algo diferente para a vida dele. Muito mais do que o percurso, né? O percurso, ele é fora da torre. E a torre é sempre muito
distante. Vocês já perceberam que a torre é muito distante de tudo? Então mostra uma pessoa que está se distanciando. Que está se distanciando do mundo, que está se distanciando de outras pessoas, que está realmente se distanciando. Esse é o principal quesito da torre. Agora, a dificuldade no percurso, eu talvez veria assim, no caso de eu conseguir assumir quem eu sou. Então, eu estou ali introspectiva, fechada, eu tenho a dificuldade nesse percurso de assumir quem eu sou, de assumir do que eu gosto, do que eu não gosto, de impor limites, de falar, olha, isso eu não quero na minha vida, isso eu não gosto, né? Não, dificuldade de falar não. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de dizer quem eu sou, eu tenho dificuldade de expor tudo que eu sinto, tudo que eu penso. Então, aí tudo bem, seria esse percurso interno, mas o percurso externo eu acho complicado, justamente porque a torre está muito para dentro, muito mais para dentro do que para fora. Boa tarde, tudo bem? No sexual, ela fala de desejos, só se for de desejos escondidos, né? Ela até pode falar daqueles desejos muito, muito escondidos mesmo, muitos meus. Do tipo, eu desejo, eu quero, eu tenho os meus fetiches, mas eu não falo, eu não mostro. Mas também pode estar dizendo de um relacionamento escondido, né? Onde também pode ter um desejo muito forte ali dentro, dependendo das cartas ao lado, mas escondido, onde ninguém sabe, tá? Boa noite, estou entendendo perfeitamente, que bom. Mas no sexual também, quem perguntou do sexual aqui, ela pode estar falando de pessoas que não conseguem assumir a sua sexualidade, tá? Isso pode estar acontecendo. Então, pessoas que não conseguem entender o que está sentindo, não conseguem assumir para si mesmo, né, o que gosta, para ele é pecado, para ele é algo muito errado, não consegue. E isso pode deixar ele preso dentro da torre. Está fazendo total sentido, que bom. Deixa eu ver se sobe aqui. A torre pede para conectar mais com a espiritualidade. Pede, tá? Pede. Por quê? Porque quando você se recolhe, né? Quando você se fecha um pouquinho, você está em busca de algo, né? Nem que seja de se entender, né? Então você pode aí também se conectar com a espiritualidade, mas vai depender muito das cartas ao lado, tá? Ela sozinha pode ser a conexão com a espiritualidade se ela for um conselho da semana, né? Ou a energia pessoal, aí tá tudo bem. Agora ela sozinha tem que ver muita pergunta para poder dar essa resposta, tá? Reflexão e processo interior, exatamente. Por quê? Porque quando eu me isolo, quando eu me fecho um pouquinho, quando eu entro para o meu mundo interno, eu consigo tanto refletir melhor sobre as coisas, porque eu começo a enxergar as coisas do lado de fora, porque eu saio da turbulência, eu saio do meio da situação para poder enxergar mesmo. Então é trazer essa reflexão, enxergar as coisas pelo lado de fora da situação, tá? E é esse processo interior, porque eu vou olhar para dentro, eu vou buscar as minhas questões interior. Então é isso mesmo, tá bom? Torre nos estudos, o que sugere? Olha, pode sugerir que você está extremamente focado nos estudos, imerso, fechado, né? Então você tá ali só estudando, buscando esse conhecimento e que talvez você precise sair só um pouquinho para arejar um pouco a mente e voltar. Sabe aquele estudante de medicina que quer passar em medicina e ele não faz mais nada da vida, ele só mergulha no livro? Ele tá dentro da torre. Mas a ideia é você sair só um pouquinho. Não precisa sair muito, mas saia um pouquinho. Converse com outras pessoas, veja outros assuntos, areje um pouco a cabeça. Por quê? Porque o excesso de conhecimento dá aí um cansaço, uma fadiga mental que pode, ao invés de ajudar, atrapalhar. Então, às vezes, a gente precisa sair da torre para ver o mundo lá fora, para ver gente, para sair desse momento de solidão, para poder também voltar para ele e continuar para o seu projeto. Então, a torre é muito bom para os estudos, porque mostra um foco, uma estrutura, uma determinação, mas também pede aí esse cuidado de saber dosar um pouquinho para que isso não gere um estresse mental, tá bom? A árvore, a casa, a torre e a foice, numa pergunta de emprego.
pode sugerir demissão? Olha, a árvore e a casa traz uma estrutura muito sólida junto com a torre, muito sólida. Então, a foice até pode sugerir uma demissão, mas só se for algo muito abrupto, assim, no tipo do nada. Sabe, do nada, aquele corte realmente inesperado. Mas eu vejo a foice junto com essas 3 cartas, que são 3 cartas sólidas, tá? A árvore traz crescimento, a casa traz estrutura, né? Traz segurança. E a torre também traz essa estrutura, principalmente essa estrutura empresarial. Então, eu vejo a foice aí muito mais como melhorar o trabalho, cortar algumas coisas. De repente, no seu emprego, você está precisando fazer uma limpezinha, né? De repente, você está envolvido no que não deve se envolver, ou está acumulando funções que não são suas, ou está se metendo onde não deve, está saindo dessa estrutura. Então, cuidado, faça os cortes, faça a limpeza que precisa. Gente, a foice, ela está pedindo limpeza. Corta o que não te serve. Corta da sua vida o que não tá bom. E muitas vezes no nosso emprego também tem coisas que não estão bom. Tem aquele coleguinha que fica no seu ouvido reclamando, que você fica dando atenção para aquilo. E ao invés de você fazer o seu trabalho, você perde tempo ouvindo o coleguinha reclamar. Então, por exemplo, numa situação dessa, com essas cartas, pode ser que tenha alguém ali que esteja atrapalhando, que você precise se afastar. Então, eu vejo muito mais um cuidado dentro dessa estrutura do que um corte. Mas quando a foice aparece, ela pode trazer um corte abrupto. Eu perguntaria mais, eu conversaria mais com o meu cliente para saber o que estava acontecendo, tá? Eu acho que está muito raso uma pergunta assim, sobre emprego. O que sobre emprego? O que você quer saber sobre esse emprego? Se a pergunta fosse, por exemplo, vou ser demitido, corre o risco. Corre o risco. Então, melhora a sua estrutura. Traz aí mais solidez para o seu trabalho, mostra mais resultado, mostra mais competência, foca-se, não pensa em outra coisa para que você evite essa demissão. Depende muito da pergunta, tá? Uma pergunta assim é muito vaga. Emprego. O que no emprego, né? Mas teria essas 2 visões aí. Meio acadêmico. Pode estar falando do isolamento, de você não conseguir se unir ali nesse meio acadêmico. Pode estar falando de muito estudo, de você ficar muito tempo, por exemplo, na biblioteca, num lugar mais isolado. Então, vai trazer também esse certo isolamento. Aí a gente tem que entender o quê? Nesse meio acadêmico, você está há quanto tempo nesse meio? Né? Porque se você está chegando no meio acadêmico, é normal. É normal você se sentir tímido, meio fechado, meio isolado, meio perdido ainda. Estou me situando, tá tudo certo. Se eu estou há muito tempo no meio acadêmico e eu comecei a me isolar, por que eu comecei a me isolar? O que nesse meio acadêmico está me fazendo me fechar? Né? É hora de me fechar mesmo? Tem essa necessidade? Esse meio acadêmico está me fazendo mal para que eu precise me afastar dele? Então, vai depender muito da pergunta também, do que quer saber do meio acadêmico. Mas ela, na maioria das vezes, gente, está falando dessa reclusão, tá? De você sair de perto por algum motivo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Muita informação. Isso eu não sei se é bom ou se é ruim, Virgínia, me conta, muita informação. Bom ou ruim? Fala pra mim, porque de repente a gente dá uma desacelerada. Significa divórcio também? Não, não significa divórcio. Por quê? Porque ela traz um isolamento. Pode trazer que o casal está passando por uma dificuldade, está se afastando, estão um pouco individualistas, pensando muito em si mesmo e não estão pensando no casamento como um todo, como uma instituição, porque o casamento é uma instituição, mas mesmo assim não traz o divórcio, sozinha não. Agora, se ela vier com uma foice, com um caixão, aí sim, e a pergunta for sobre isso, pode acontecer de ser, mas ela sozinha não fala de divórcio. Autoconhecimento, com certeza, fala muito de autoconhecimento. Boa noite, galera. Ei, adoro gente animada. Boa noite. A torre na mudança para outro estado. Depende da pergunta. Essa mudança, qual é a pergunta? Vou mudar? Não vou mudar? Essa mudança vai ser positiva? Então depende da pergunta. Mas vamos lá, ó. Se a pergunta é vou mudar para outro estado, provavelmente não agora.
Nesse momento, a coisa tá meio fechadinha ali, não tem muito movimento. Gente, a torre não se movimenta, ela vai continuar ali. Ela não vai sair dali correndo. Então, provavelmente, se a pergunta é sim ou não, ela vai te trazer que não tem esse movimento de mudar para outro estado agora. Mas, de repente, você pode usar esse tempo para fazer um bom planejamento, para fazer uma mudança com segurança. Pode ser isso que está faltando para sua mudança. Esse planejamento, se fechar, organizar, o cuidar do seu financeiro, segurar para poder fazer essa mudança com consciência, com uma segurança, uma estrutura. Se você já sabe que vai mudar e você quer saber se vai ser bom, você pode ter um pouquinho de dificuldade para se sociabilizar. Você pode se sentir um pouco só no começo, você pode ficar um pouco dentro da sua torre até você se situar. E aí tem que ver o quanto tempo isso vai durar. E aí eu precisaria de ver mais do que a torre. Só a torre mostra que você vai ficar isolada por um tempo. Esclarecedor, que bom. Uau, amei a contextualização. Obrigada pelo esclarecimento. Obrigado eu por estarem aqui compartilhando comigo. Quanta gente! Sejam todos bem-vindos. E aproveitando o pessoal que está chegando agora, corre lá. Quem não me segue ainda, corre lá, me segue para que vocês não percam nada. Né? A gente está tendo aula todos os dias às 18 horas. Até o dia 30, tá? E toda quinta-feira, independente do dia, independente se é feriado, dia santo, eu estou aqui, tá? E quando eu não tô, eu aviso antes. Então, a gente tem aula toda semana. Então, me segue lá para que vocês fiquem sabendo. Fora tanto de conteúdo que eu ponho aqui todo dia. Todo dia tem conteúdo. Pelo menos 2 vezes por semana tem caixinha de pergunta, onde eu tiro as dúvidas de vocês. A gente conversa muito, interage muito pela caixinha. Então, quem ainda não me segue, corre para me seguir. E quem ainda não se inscreveu no evento, no Caminho das Cartas, corre para se inscrever, tá? É um evento gratuito entre os dias 31 de março e 6 de abril. Então, corre, se inscreve, fica no grupo de WhatsApp, porque vai ter material de apoio e eu só vou enviar o material pelo grupo. Então, é importante estar lá. Fora que lá eu vou enviar todas as informações. O link das aulas... as aulas que ficam gravadas, dessas que a gente está fazendo às 18 horas, então tudo eu envio lá para vocês. Mas a foice não tem lado positivo, como colheita, ela até tem. Mas vai depender muito da situação. E assim, ó, mesmo que eu vá colher, antes de eu colher, eu tenho que limpar. Tudo que eu planto, eu tenho que cuidar. Tudo que eu planto, eu tenho que cuidar. Vocês concordam? Que tudo que eu pôr na terra, eu vou ter que cuidar? Se eu plantar um pé de fruta, eu vou ter que cuidar. Se do lado do pé de fruta ele tá pequenininho, é uma mudinha, e tá nascendo um matinho, se eu não tirar aquele matinho, aquele mato cresce mais rápido do que a muda. E ele faz o quê? Ele mata a muda. Então, se eu quero colher a fruta, eu tenho que tirar o mato em volta. Vocês percebem isso? Que toda plantação precisa de um cuidado com o que cresce em volta, de um cuidado com as ervas daninhas. Muitas vezes a gente tem que podar a própria árvore para que ela volte a crescer, para que ela volte a dar frutos. Então a foice, ela sempre vai estar falando de corte, mesmo quando é colheita, porque o colher também é cortar. E muitas vezes para a gente colher, para eu receber tudo que eu plantei, eu tenho que podar, eu tenho que tirar. Então a foice, por mais que ela tenha o lado positivo da colheita, ela sempre vai trazer a necessidade da limpeza, mesmo na colheita, tá? Então, por exemplo, quando eu estou ali limpando, eu vou, com certeza, colher melhores frutos. Então, quando eu juntei ela com a torre, que eu falei, olha, tá aqui, né, com a torre, a casa e a árvore, tá aqui. Pode significar demissão? Pode, porque ela corta. Ela tem esse corte do nada, ela é um corte abrupto, ela tem esse significado. Mas quando eu disse, olha, cuida do que tem em volta, corta. Porque às vezes pode estar te atrapalhando, esse corte pode ser o que está atrapalhando aquela árvore lá da frente de crescer. Então essa pessoa que está ali do seu lado, só sugando a sua energia e não deixando você focar no seu trabalho, ela não seria uma colheita perto de tanta carta positiva. Ela tá te trazendo um alerta.
Entende? Ela tá te trazendo um alerta. Tem muita carta ali, em termos de trabalho, positivo, porque a torre no trabalho traz muito a estrutura, traz muito algo sólido, a construção. Pode até trazer que você está um pouco isolado das pessoas, mas vai trazer a construção de uma carreira, a construção de uma solidez. Então, são cartas para o trabalho muito positivas. E aí vem a foice do nada junto, lá no último. Lá na rabeira aparece a foice. Ela tá te trazendo um alerta. Tá? Ela tá te trazendo um alerta até para que você possa fazer melhores colheitas. A pergunta foi específica, se a pessoa seria demitida ou sairia do emprego. Então, isso pode acontecer, é um alerta, tá? É um alerta para ela tomar cuidado, mesmo com uma estrutura. Então, às vezes, ela vê uma estrutura sólida, ela tá enxergando toda essa solidez, mas ela deve estar deixando a desejar em algo. E isso pode gerar uma demissão. Você não pode garantir que vai, porque essas cartas não te garantem isso. Como tem 3 cartas de estrutura, você não pode falar com certeza você vai ser demitida. Mas você pode ser, mas pode mudar isso também. Melhorando o seu desempenho, melhorando a qualidade do que você entrega. E se você quer ser demitida ou quer pedir demissão, é hora de começar já a buscar uma estrutura nova para poder fazer isso. Achei que hoje será aula. Vai ser aula, Leila, mas às 19 horas. Às 18 aqui é live, às 19 a gente tem a nossa aula lá no Zoom. Pode ficar tranquila que já, em meia hora a gente tá lá. Hoje embaralhei o baralho para pedir como iria ser o meu dia. Saltou a carta e caiu virada para baixo, então escolhi e era os peixes. Muito bom, hein? Gosto dos peixes. Ótimo. Até agora, ótimo. Imagina, os peixes é maravilhoso. Atrasada. Fica gravado. Perfeita a sua explicação. Obrigado, Dalva. Pessoal chegando, sejam todos bem-vindos. Quinta maravilhosa. Gente, eu amo gente animada. Tá maravilhosa mesmo. Aqui tá um tempinho fresquinho, choveu. Dá até aquele soninho. Qual carta indica homossexualidade? Homossexualismo. A torre pode indicar. A torre pode indicar, mas aquele homossexualismo onde eu não consigo me expressar, não consigo contar. Então, é uma pessoa que está escondendo. Então, cuidado quando você for fazer essa leitura, porque você pode pegar uma dor muito profunda daquela pessoa. Ela não está pronta para isso ainda. Outra carta é o caminho, porque ela tem opção. Então, ela não tem uma opção só. Né? Então, ela tem opção entre aspas, tá, gente? Mas mostra essa divisão ali entre o meu corpo, o que eu sou, e o que eu queria ser. Então, o caminho traz ali e pode também falar sobre homossexualismo. Hoje saiu pra mim a temperança. Aí é no tarô, eu sou muito perdida no tarô. Da Alva, se tiver aí, me salva. Foi esse no amoroso. Seria o fim da relação? Pode ser. Pode ser, mas pode ser a necessidade de limpar essa relação. Às vezes, a gente tá com problema na relação porque a gente deixa outras pessoas interferir. Gente, o que tem... Vocês podem não gostar do que eu vou falar, mas eu vou falar mesmo assim. Se vocês não gostarem, tá tudo bem. E eu não me importo de trazer uma informação que eu acredito e vocês trazerem algo contrário. Eu acho isso muito válido e acho que todo mundo tem que ter a sua opinião, tá? Então, por isso eu vou trazer mesmo assim. A gente tem relacionamento que pai e mãe fica se metendo. Ai, tadinho do meu filho. Não trata assim minha filha. Tadinha, olha, tira isso do lugar. Não é assim que lava a louça, não é assim que limpa a casa. Que casamento que aguenta? Ou tem aquele amigo da onça que fica ali dando pitaco e colocando minhoca na sua cabeça que seu marido tá te traindo. Olha, ele atrasou 5 minutos. Com quem será que ele está? Quando a gente deixa esse tipo de gente entrar na nossa vida, que fica minando, e quando a gente deixa os nossos pais mandarem na nossa casa, no nosso relacionamento, a foice entra como uma limpeza. Corta tudo isso. Seu relacionamento é um problema seu e dessa pessoa que você se relaciona, de ninguém mais. Ai, mas ele tá me traindo, a pessoa quer me alertar. Ninguém tem que te alertar de nada, você que tem que ir lá descobrir. Se você tá desconfiado, vai atrás. Porque essa pessoa pode só estar querendo destruir seu casamento, você não sabe?
Você não sabe se é um alerta ou se é alguém que tem inveja de você. Entende? Um casamento, ele precisa de estrutura e proteção. E quem é responsável por proteger um casamento é o casal. E o casal precisa conversar, o casal precisa se unir, o casal precisa ter ali uma ligação muito forte entre eles. É isso que o casal precisa. E quando eu deixo outras pessoas invadirem meu casamento, a foice vai aparecer pedindo para limpar. Pedindo para limpar. Por quê? Porque tem muito casamento arruinado porque outras pessoas se metem. Tem muito casamento arruinado porque o casal traz todo o problema da rua, tudo. Tudo que passa no dia, toda a raiva que passa com o chefe, tudo. E desconta no cônjuge. Então eu tô estressada porque o meu chefe discutiu comigo. Aí eu venho e te dou patada. Então, gente, vamos olhar o relacionamento de uma outra maneira, tá? Nem tudo é fim de relação. Pode indicar? Pode. Conversa com seu cliente, entende o que está acontecendo, puxa mais carta. Por exemplo, se sair a foice e mostrar ali o meio social, sabe? Mostra que é amigo se metendo. Se sair a casa, ou principalmente o urso, pode mostrar que a sua família casa com o urso, tá? Que a sua família é super protetora e tá atrapalhando o relacionamento. Então tem que tomar cuidado. Nem sempre é final de ciclo. É limpeza. Foice é limpeza, na maioria das vezes. Você é ótima para ensinar. Obrigada. Estou amando suas explicações. Obrigada. Estou tendo outras ideias de algumas cartas. É essa é a ideia. É essa visão que eu quero que vocês tenham. Que vocês abram a mente, porque uma carta fala muito. Uma carta só fala muito. Onde será a aula, professora? A aula de hoje é uma aula fechada para a turma do Cartas que Falam, tá? Então, hoje, depois daqui é só para eles. Mas amanhã às 18 horas aqui de novo. E no dia 31 sai a primeira aula do evento No Caminho das Cartas. Boa noite. Boa noite, gente linda. Olha, gente, quanta gente animada hoje. Eu gosto. Concordo plenamente com a sua opinião. Obrigada. Onde vai ter aula 19? Essa aula dia 19 é fechada, gente. É só para os meus alunos. Comprei o baralho hoje. Parabéns. Muito bom, muito bom. É muito bom. Esse é o primeiro passo, gente. Precisa de um baralho para que a gente se conecte, para que a gente comece a fazer nossas leituras. Vejo a foice como transformação, decisão, atitude, que no fim dá tudo isso mesmo. É isso, gente. A foice é essa ação. É a ação de limpeza, é a ação de resolver, de fazer, de cortar e de colher também. Porque se você não colher na hora certa, você vai colher fruto podre. Não é? Se você não for lá no pé catar a manga na hora certa, você vai comer manga podre. Então, a foice traz isso. Você anima a gente, que bom. Gostei da colocação, obrigada. Gente, se alguém não gostou, tá tudo bem, desculpa aí. Mas isso é minha opinião, então, não gostou, tá tudo certo. Pega a sua opinião, usa ela e tá tudo certo, que a gente vai se ajeitando. Nunca vou superar essa dor. Aparece coração, cão, foice, o que pode indicar? Olha, que é uma dor que dói mesmo, porque a foice dói. O coração, seus sentimentos foram feridos, sua lealdade foi ferida. Você estava dando muito mais do que você estava recebendo. Então, realmente foi ferido. Mas é um corte que foi necessário, porque senão ia ferir mais. Ia ferir mais, porque você estava dando mais. E quando eu dou mais do que eu recebo, uma hora vai me ferir. Tem que ter uma certa balança, um certo dar e receber, uma certa troca. Então, tá doendo? Tá doendo. Vai doer? Vai doer. Mas vai passar. Vai passar. Precisa confiar, precisa agora cuidar desse sentimento, colocar os curativos, entender que às vezes é necessário esses cortes. E aí você precisa orientar essa pessoa a se levantar, tá? Mas vai doer. E você não pode esconder isso. Vai doer. Mas vai passar. Vai passar. De repente chega um amigo, alguém que ajude, porque o cão traz isso também. Poxa, quero participar das aulas fechadas. Abre turma em abril. Em abril abre turma. Hoje fui atender uma cliente no app. Tirei as nuvens e o livro. Tá, mas o que era a questão pra gente entender? A carta do urso em relação à família pode representar a mãe na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes.
mas vai representar a pessoa mais protetora. A mãe ou o pai, o mais protetor. Mas a mãe, na maioria das vezes, é a mais protetora. Então, pode representar a mãe. Na maioria das vezes, é a mãe. Perguntei como era a cliente. Ah, entendi. Vamos voltar lá no que você tirou. Perguntei como era a cliente. E saiu as nuvens e o livro. Uma pessoa fechada e turbulenta, né? Uma pessoa discreta, fechada, não abre tudo, não vai falar tudo pra você. Vai querer que você traga muito mais respostas do que ela perguntas. Sensacional o jeito de você passar as informações. Parabéns. Muito obrigado. A carta da torre pode indicar demanda espiritual, do tipo trabalho espiritual. Difícil. Só se vier associada com outras cartas muito específicas. E a pergunta para demanda espiritual, ela também tem que ser muito específica, tá, gente? Porque assim, ó, não tem uma carta que você olhe para ela e fala, é trabalho espiritual. Não tem. Ah, mas e o chicote? O chicote significa um monte de coisa, inclusive trabalho. Ah, mas e o rato? O rato também significa um monte de coisa, inclusive trabalho. Ah, então se sair o rato e a torre é trabalho. Se a pergunta for sobre isso, pode ser. Entende? Então tem que entender muito a pergunta, principalmente quando é sobre trabalho espiritual, tá? Então, se for, por exemplo, foi feito um trabalho de amarração para mim, por exemplo, tá? E aí sai o rato, a foice, o rato, o chicote e a torre, sim, a pessoa quer te prender, quer fazer com que você fique presa a ela, a ninguém mais. Aí, ok, mas a pergunta tem que ser muito específica. Oba! Gosto das suas explicações, porque você dá várias direções para orientarmos os nossos clientes. Essa é a ideia. A ideia é orientar. Essa palavra é mágica, gente. Eu adoro suas explicações. Você fala a nossa linguagem brasileira. É simples. Gente, a maioria aqui fala português. Até agora eu só vi gente que fala português. Então tem que falar brasileirado mesmo, pra gente entender. Ficar cheio de termo técnico, a gente se perde. Em vez de entender, a gente se perde. E aí? Ficou claro a torre? Como que foi para vocês a torre? Quero muito ter essa clareza para desfilar nas cartas, igual a você. Tem muita gente que fecha para entender o que ela quer falar. É isso. Sejam bem-vindos. Estou muito animada. Pela primeira vez estou a entender a dinâmica do baralho. Tentei inúmeras vezes e nunca consegui. Comprei vários livros, apenas decorava as cartas, mas não conseguia interagir. Então, isso é o mais complexo do baralho, né? A gente pega, decora um monte de carta e depois, na hora de falar, a gente trava. Por quê? Porque é muita informação solta, né? A gente precisa ter aí essa união, ensinar, aprender a unir, aprender a pensar como o baralho funciona, como que é essa linguagem do baralho. Quando a gente entende a linguagem do baralho, as coisas vão ficando mais fáceis. Torre, isolamento, sim, queria muito entender. O que? Me conta o que você quer entender. Ficou claríssimo. Onde você fez terapia? Onde você fez terapia? Meu terapeuta ou os cursos que eu fiz de terapia? Tem vários. Uma vez jogaram pra mim, saiu a carta da mulher. Saiu a carta, mulher que inveja a minha vida. Descobri que era minha ex e consegui resolver. Isso é ótimo. Torre, pessoa alta, isolada. Porque quer ou não, talvez homem, prédio público, é isso aí. Exatamente, muito bom. Muito bom. A pessoa sempre vai ser mais isolada, mais fechada. Quando a torre traz aí a característica física da pessoa, vai trazer uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais isolada, uma pessoa mais centrada, mais firme. Então, vai ter ali aquele fechamento. Sabe aquela pessoa que talvez cruze os braços, assim? Tipo, né? Se fechando, vai aparecer. Quero fazer o curso. Ele vai ser vitalício. Olha, não vai ser vitalício, já vou avisar. Não vai.
Mas vai ter uma proposta super especial. Então, assim que sair, eu conto pra vocês, tá bom? Torre reflexão. Consigo ajuda espiritual? Torre reflexão. Ajuda espiritual? Pode ser, mas não sozinho. Se ela tiver com a estrela, por exemplo, aí sim pode ser. Torre fala de um homem sonso, sem sal? Não. Fala de um homem rígido, um homem sério, um homem fechado, um homem estruturado também, tem uma estrutura. Sonso, sem sal, não. Sonso, sem sal, a torre não vai trazer, não. Boa noite, tudo bem, Fra? A torre pode representar o pai do consulente por guardar virtudes? Olha, eu nunca olhei ela assim, mas se você determinar isso pro seu baralho, pode. Eu, quando vejo a torre, pra mim, eu sinto tristeza, como se eu tivesse presa nela. Isso é normal? É normal, tá? Tem algumas cartas que nos trazem umas sensações maiores que as outras, tá? Por quê? Porque a gente tem memórias guardadas na gente, né? Então, por exemplo, o chicote. Para algumas mulheres, o chicote traz uma sensação de submissão, uma sensação de relacionamento abusivo, de controle, né, de muitas coisas que as mulheres passaram ao longo da história. Então, algumas mulheres olham para o chicote e se sentem mal. A torre também. A gente sempre assistiu muita coisa, vendo muita gente presa e passando por muita coisa dentro das torres. Então, a gente pode se sentir assim. O que a gente não pode fazer? Usar esse sentimento o tempo todo nas leituras. Então, como você percebe que a torre te traz um sentimento mais específico, é uma carta que mexe com você, na hora da leitura você tem que estar muito conectado para entender se para aquela cliente sua também vai trazer essa tristeza, também vai trazer o isolamento com todo esse peso, tá? Então é só tomar cuidado para não pesar a mão, mas é super normal, tá? A torre fala de longevidade? Pode falar sim. O curso vai ser básico ou intermediário? Não, é completo. Não tem básico, não tem intermediário, é completo. Você sai lendo o baralho com confiança e assertividade se você seguir o método. A torre representa instituição estruturada? Sim, a torre representa instituição estruturada. Eu gosto da carta da cobra. No meu baralho, geralmente, ela sai mais no positivo do que no negativo. Cuidado, Meire. Cuidado, Medeiros, cuidado. Por quê? A carta da cobra é uma carta negativa. Então, quando a gente gosta, a gente pode pesar a mão, tá? A carta da cobra, ela vai sair no positivo em algumas situações. Então, você acaba tirando uma negatividade de uma carta que ela foi para ser negativa. O arquétipo dela é de traição. O arquétipo dela é da sedução, né? É da astúcia, é do engano. Claro, ela pode trazer outras coisas? Pode. Ela pode trazer sensualidade, ela pode trazer flexibilidade, ela pode trazer a troca de pele, mas vai depender muito, muito mesmo, tá? Então, toma cuidado para não pesar a mão. É a mesma coisa que eu disse para a pessoa que me perguntou da torre. A gente gostar de uma carta, a gente tem que tomar mais cuidado. Quando a gente gosta ou desgosta da carta, a gente tem que tomar mais cuidado com ela, porque é uma carta que vai ser desafiadora, porque a tendência é usar a carta do jeito que eu a vejo, do jeito que pra mim faz total sentido. E às vezes eu preciso passar uma mensagem que não é essa. Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado com cartas que a gente tem afinidade ou não tem afinidade. Eu, por exemplo, eu sou apaixonada pela raposa. Apaixonada. Mas eu não posso falar que a raposa é o tempo inteiro estrategista, o tempo inteiro uma pessoa que está buscando o melhor para si. Eu tenho que ver que ela pode estar tentando tirar o que é seu, porque ela vai conseguir o que ela quer, independente do tempo que demore. E que ela pode estar de olho no seu marido, e que se você não ficar em cima, esse alguém pode atrapalhar seu casamento. Então não é porque eu gosto da carta que eu posso olhar para ela
só como uma carta fofinha. Eu tenho que olhar para ela como uma carta que tem o seu significado, para eu não pesar a mão no meu sentimento, tá? Então tem que tomar cuidado. Ok, perfeito as suas explicações, gratidão. Eu que agradeço. Eu quero esse curso, quero aprender. Que bom, vai abrir vaga, gente, vai abrir vaga já já. Gente, eu não vou entrar na carta do lírio hoje, porque falta 10 minutinhos, eu tenho uma aula logo em seguida, a gente vai ficar no raso. Mas amanhã eu venho para falar dos lírios, tá? Então amanhã a gente fala dos lírios e se der tempo a gente fala de mais alguma carta. A cobra pode representar atração sexual forte? Pode. Pode sim falar de atração sexual forte. Obrigado por esclarecer. Eu que agradeço por você estar aberta a ouvir. Não gosto da carta dos ratos, eu também não. Ela quase sempre sai nos meus jogos, assim como a da cobra. É normal, tá? Agora, a carta dos ratos, eu já disse isso, gente, para várias pessoas, em várias aulas, eu tenho dificuldade de ver ela no positivo. Mas eu vejo, quando ela cai no positivo, eu vejo. Ela tem um lado positivo muito forte. Apesar de ser uma carta negativa e que na maioria das vezes vai trazer a negatividade, ela tem um lado positivo muito bonito, que é o trabalho em equipe, que é a agilidade, e ela também fala de buscar coisas boas, porque o rato não come nada estragado. Então tá falando que você precisa buscar coisas boas na sua vida. Então ela tem um lado positivo muito forte, mas o lado negativo dela também é muito forte, traz um desgaste muito grande, traz muita perda, traz doença. Então é uma carta que eu tenho bastante dificuldade e eu preciso tomar cuidado com ela quando ela sai, para eu não pesar a mão no negativo. Porque senão, se eu deixar pesar a mão no negativo, eu fico até com dó de quem tá ouvindo, porque não sai nada de bom, gente. Eu não gosto de dar notícias extremamente negativas. Eu sempre trago uma orientação, tá? Então, mesmo que a resposta seja negativa, você tem que passar, claro, você não vai poder fingir que isso não tá acontecendo na vida do seu cliente, mas você tem aí que dar essa direção, tá? Essa aula vai estar na rede vizinha, cheguei agora. Vai ficar 24 horas aqui no Instagram e amanhã eu subo pra rede vizinha, mas vai estar assim, tá bom? A raposa também gosto. O curso vai ser esse ano, em abril. O que diz da carta do sol? A pergunta final de relacionamento. Olha, se for só o sol, eu acredito que precisa de muita clareza aí para vocês resolverem esse relacionamento. Independente se vai terminar ou não, mas precisa de clareza. Tá? O sol traz a necessidade de uma conversa franca, de algo muito claro e verdadeiro. Tá na hora de pôr os pingos nos is, de ser franco, de rasgar o verbo, de falar tudo que tá engasgado e de ouvir também o outro, tá? Por quê? Porque isso pode fazer esse relacionamento terminar ou pode fazer vocês enxergarem o outro como o outro é, sem essas mentiras que a gente conta pra gente mesmo. Porque às vezes, gente, não é que o outro tá mentindo pra mim, mas eu conto mentiras sobre o outro. Eu invento que o outro é uma pessoa que ele não é. E aí numa conversa dessa com o sol, onde a gente coloca todas as cartas abertas na mesa, tira, se diz, fica despido mesmo. E fala, eu sou isso. Fala os seus piores defeitos e as suas melhores qualidades. E deixa o outro falar também, escuta o outro de verdade, sem achar que o outro tá falando aquilo para te ofender, pode salvar um casamento. Então, vai depender muito do que tá trazendo aí, mas se for só o sol, precisa dessa conversa. Rasga o verbo. A cobra pode significar cura também em relação à doença? Olha, a cobra traz mais cuidado em relação à doença do que cura, tá? Então, ela pode trazer aí que você precisa de cuidado, precisa procurar um médico, precisa fazer o tratamento certo para alcançar. Porque por mais que ela seja o antídoto não chega até você sozinho. Entende? A cura não vem até você, você vai atrás da cura. Então, ela pode sim indicar que esse caminho precisa ser trilhado. Cuidado para falar de cura, tá? Porque se você disser para uma pessoa que ela vai ser curada e ela falar isso para o médico dela, você pode ser processada. Porque você não pode garantir isso para ninguém. Nem que ela tenha uma doença, nem que ela vai ser curada dessa doença, porque isso é diagnóstico médico. Cuidado. Obrigado, tá bom, vai ficar gravado, vai. Aqui no Instagram 24 horas, depois na rede vizinha.
a Torre e as nuvens falam de doença, só se a pergunta for sobre doença. E aí vai trazer alguma confusão mais mental, emocional do que física. Os ratos não consigo ver o positivo. Agora a cobra sim. Eu não sei se você ouviu os positivos do rato, mas depois você me conta se fez sentido. Perdi o início, consigo assistir depois? Consegue. 24 horas aqui no Instagram, depois na rede vizinha. Quem não estiver inscrito no evento, no Caminho das Cartas, a nova era do baralho cigano, se inscreve, não perde mais tempo, se inscreve, corre lá no link da bio, se inscreve, que eu mando tudo no grupo, tudo. Então se inscreve, entra no grupo, que lá eu coloco toda vez que a gente tem aula, eu coloco o link da onde tá salvo as aulas, já tem, se eu não me engano, 7 ou 8 aulas lá para vocês que estão chegando agora a assistir. Então, e já aproveita quando chegar lá para assistir, curte, compartilha, comenta, pergunta. Sempre que eu posso, eu entro, eu respondo as perguntas. Então, pergunte, tá? Não deixe de perguntar. Qualquer coisa vocês podem estar perguntando que eu vou tirando as dúvidas de vocês. Sim, pode ser uma pessoa organizada, Gi. Gente, eu tenho que ir, eu realmente tenho uma aula em 5 minutos. Eu tenho que sair daqui e entrar ali. Mas muito obrigado. Amanhã a gente fala dos lírios, prometo. Então amanhã a gente já começa falando dos lírios e aí a gente, se der tempo, a gente entra em uma outra carta, tá bom? É que a torre é realmente complicada, ela leva mais tempo. Muito obrigada pela presença de vocês. De coração, tô muito feliz com vocês aqui. Não lembra, corre lá, se inscreve no evento quem não tá, entra no grupo para receber todas as informações. E quem não me segue ainda, ó, seguir aqui, hein, para receber tudo e tá juntinho comigo nas caixinhas de pergunta e no dia a dia aqui, que eu adoro trocar com vocês, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Nos vemos amanhã às 18 horas, hein? Vou esperar vocês aqui. Beijo. Tchau.